Aí, agora estamos ao vivo. Ao vivo! Gente, boa tarde para todo mundo de novo. A gente vai encerrar a parte de eletrização falando dos outros dois processos que ficaram faltando, que são o processo de indução e o processo de atrito. Na semana passada, a gente basicamente definiu para a eletrostática o que a gente vai estudar, né? O nosso objetivo é estudar a interação entre cargas elétricas. A gente definiu o que é carga, falamos de carga elementar, falamos sobre como eu eletrizo um corpo, e aí nós estávamos fazendo essa descrição das maneiras que a gente pode trocar carga entre corpos, porque basicamente é isso, né? Eletrizar um corpo significa, de alguma maneira, ou você retirar elétrons do corpo, ou adicionar os elétrons no corpo, né? E a gente pode fazer isso de três maneiras, beleza? Na aula de hoje, deixa eu começar aqui a colocar, a gente fala sobre atrito. Começamos falando sobre atrito, é bem tranquila a parte de eletrização por atrito. Tá? Bom, o que é eletrização por atrito? A eletrização por atrito é uma eletrização onde você vai transferir elétrons. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Você vai transferir elétrons literalmente esfregando um corpo no outro. É basicamente isso. Você vai pegar dois corpos, colocar os dois corpos em contato e vai atritá-los. Tá? Aqui a gente tem uma figura que serve para ilustrar bem o que a gente está falando. Ó. Opa. Aqui, ó. Beleza. Aqui a gente tem um corpo, um bastão de vidro. Tá? Aqui você tem um pano, uma espécie de uma flanela, alguma coisa do tipo. Tá bem? Eu vou esfregar um corpo no outro. E no momento que eu esfrego os corpos, gente, o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou dando energia cinética para o material. Estou esfregando. Tô fazendo isso aqui, ó. Esse atrito, ele vai provocar no corpo, se a gente pensar em nível atômico, né, pensando na estrutura microscópica do material, quando você atrita um corpo no outro, você está fornecendo energia para os elétrons trocarem de camada. Não sei se vocês lembram que a gente, na parte de química, a gente falou do modelo, nos modelos atômicos, a gente falou do modelo de Bohr, que previa a transição de camadas eletrônicas. Quando os elétrons recebem energia, eles podem pular de uma camada para outra, lembra? Essa energia de transição eletrônica, ela pode ser dada de várias maneiras para o material. Você pode aquecer o corpo, você pode dar eletricidade, e o atrito é uma maneira de você dar energia para os elétrons. Tá? Então, qual é a sequência lógica? O atrito entre os corpos fornece energia para os elétrons. Só que essa energia, ela é tão grande que o elétron, ao invés dele fazer uma transição eletrônica, ele literalmente pula de uma substância para outra. Ele vai mudar de material. E essa é o princípio da transição. A gente poderia falar que é uma espécie de energia de ionização. Né? Estão perguntando aqui no chat, ó. Na verdade, assim, não é bem a energia de ionização por uma razão técnica. A energia de ionização, ela não é medida nesse processo. Para você medir a energia de ionização, você tem que pegar um átomo no estado gasoso e arrancar o elétron dele nessa condição. Aí a energia que você usa para arrancar o elétron dele nessa condição é a que a gente vai chamar de energia de ionização. Porém, a gente pode enxergar essa energia como se fosse uma energia de ionização, de perder elétrons mesmo. Tá? Só que não é um elétron que você vai perder. Você pode perder muito mais, depende do quanto que você atrita, tá? Mas a ideia é bem nesse nível, tá? Ó, o atrito provoca transferência de elétrons entre dois corpos que, quando afastados, então eu atrito e depois eu afasto, tá? Quando os corpos estão afastados, eles vão se tornar eletrizados. A coisa interessante no processo de atrito é que quando ocorre a eletrização, ó, aqui nesse desenho, a gente percebe que um dos corpos ficou com falta de elétrons, o que ficou positivo aqui, ó, tá? E o outro ficou com excesso de elétrons. Aqui no desenho, ó, dá para perceber que o corpo positivo, ele ficou com carga mais 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo? Ó?
ele ficou com mais 5 de carga. O corpo negativo ficou com menos 5 de carga. Tá? Continua valendo aqui o princípio da conservação das cargas. Né? Então, o que nós tínhamos? A gente tinha antes a carga do corpo A era 0. A carga do corpo B também era 0. Depois, a carga do corpo A ela se tornou mais 5 coulombs, exemplo, e a carga do corpo B se tornou menos 5. Tá? Só que aqui, gente, peraí que tem gente entrando, querendo entrar aqui. Só que aqui, gente, o que eu ia falar? Eu esqueci agora. Depois eu lembro. Eu ia falar alguma coisa, mas fugiu da minha cabeça, tá? E outra coisa que eu preciso comentar. Opa. Os corpos eletrizados adquirem cargas de sinais opostos. Por que eu estou contando isso? Porque isso é uma diferença entre atrito e contato. Lembra? Quando a gente faz eletrização por contato, as cargas têm que ter o mesmo sinal, necessariamente, no final do processo. Né? Não necessariamente que elas tenham que ter a mesma carga, mas, por exemplo, se uma for positiva, a outra vai ser positiva também. Tá? No atrito, não. No atrito, depois que você eletriza, se uma fica positiva, a outra fica negativa. Tá? Então, a diferença é, no contato, depois do processo, os corpos têm cargas de mesmo sinal. Isso no contato. No atrito, depois do processo, os corpos têm cargas de sinais opostos. Tá bem? Tem uma pergunta aqui. No atrito, aumenta na mesma proporção elétron e próton? Preciso que você explique melhor. Preciso que você explique melhor essa tua pergunta. Tem outra pergunta aqui. Professor, a tela sumiu para mim. Sumiu para alguém mais a tela, gente? Acho que é, viu, Paulinha? Talvez seja. Faz o seguinte, sai e volta de novo, que pode ser a internet. Tá? Beleza? Então, sobre essa pergunta que fizeram agora aqui pouco, né? Aumenta na mesma proporção o número de elétron e próton? O que você quer dizer com isso? O que eu entendi da tua pergunta foi, se um cara perde 5, outro ganha 5. Então, um cara aumentou mais 5 de carga, porque ele perdeu 5, exemplo, e o outro vai diminuir 5 de carga. Isso acontece independente do método que você use, justamente por quê? Porque as cargas estão sendo transferidas. Tá? Deixa eu ver o que veio aqui. Os elétrons vão saltar, sim, eles vão saltar. E aí tem uma coisa importante, tá, gente? Uma coisa importante. Como que a gente vai saber quem perde elétron, quem ganha no processo de atrito? Na verdade, a gente não tem como saber isso. O que nós sabemos, por experiências práticas, ou seja, por experiências de laboratório mesmo, é que existem alguns corpos que, pelo material que eles são constituídos, que eles têm mais propensão a perder os elétrons. São materiais mais perdedores de elétrons. Tá? Isso não é uma novidade para a gente sabe isso da química. Tem elemento que gosta de perder elétron. Tem outros materiais, dependendo do que você vai atritar, cujo material tem mais facilidade para ganhar elétron. Então, tipo, por exemplo, nesse desenho que a gente está vendo aqui na tela, se o pano ficou positivo e o bastão ficou negativo, é porque existe uma tendência maior do pano de perder elétron. E existe uma tendência maior
do bastão de plástico ganhar elétron, tá? Como que a gente pode prever esse comportamento de quem perde e de quem ganha? Existe uma tabela que é super famosa nesse contexto, que é essa tabela que está aqui na tela, ela tem um nome bem estranho. Deixa eu botar o nome dela aqui. O nome dessa tabela aqui, gente, é série triboelétrica. Série triboelétrica. O prefixo tribo significa atrito, tá? Atrito. Então, o que é... Peraí que a Paulinha está tentando entrar de novo aqui. O que é a série triboelétrica? É a série que organiza os materiais de acordo com a propensão de perder ou de ganhar elétrons. Vamos dar uma olhada na série triboelétrica para vocês entenderem melhor. Ó. Aqui está um pedaço dela. Quanto mais para cima tiver o material, maior é a tendência dele perder elétron. Ó. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente atrite a pele humana com o vidro. Então, tipo, pegar um objeto de vidro, atritar na minha pele. Se eu atritar a pele com vidro, a pele fica positiva. Ou seja, ela perde elétron. Porque na série triboelétrica ela está mais para cima. Se eu atritar, por exemplo, lã com vidro, quem fica positivo é o vidro. Tá? Aqui para baixo, ó, você tem outros materiais. Tá? Essa série, gente, você não precisa se preocupar, é tipo totalmente fornecida. Tá? Ela serve, na verdade, para que você consiga prever isso. Tá, vou atritar, ok, os caras vão ficar com um sinal diferente, ok. Mas quem fica positivo? Quem fica negativo? Quem vai te dar isso é a série triboelétrica, tá bom? Beleza? Mano, atrito é isso. Não tem nem o que ficar discutindo mais aqui, tá? Podem tirar print desse slide, se quiserem tipo, tirar alguma dúvida em relação a isso. Eu quero mostrar para vocês um videozinho muito legal. No próximo slide aqui tem um vídeo bem legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Ó. Aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui, peraí. Olha lá. Tadinho do cachorrinho. Onde? Olha lá. Ele tá atritando a bexiga no cachorrinho, tá vendo? Ó? Deixa eu voltar aqui. Ó. Quando ele atrita a bexiga no cachorrinho, por que a bexiga fica grudada? Por que a bexiga fica grudada? Porque quando ele atrita a bexiga no cachorrinho, cada um fica com um sinal oposto. Cada um fica com um sinal oposto. Então, tipo, a bexiga fica positiva, a pele do cachorrinho fica negativa, ou vice-versa. Então, o atrito, ele gera a atração por conta dos sinais serem opostos, tá? Beleza? Tem mais gente que está travando? Tem um pessoal falando que está travando ainda. Aqui no meu Zoom, gente, não está aparecendo nenhum problema de conexão. Tá? Em geral, quando é o meu Zoom, aparece, ó, estou com problema de conexão. Tá? Tá normal, então deve ser tua internet também. Ixi, a internet hoje tá zoada, hein? É que hoje é aniversário de VG, né, gente? Então a internet tá meio lerda. Eu não devia dar aula para vocês hoje, sabia? Porque eu moro em VG. Eu devia estar de feriado. Melhorou pelo celular? Ai, mas é ruim de assistir pelo celular, né? Calma, fica calma, calma, relaxa. Calma. Quer que eu espere você? Espero, vai lá. Entra de novo. Eu gosto de vocês. Por que você tá com essa síndrome de rejeição? Ai, parece que nem... Ela escreveu no privado aqui. Parece que nem gosta da gente. Está carente hoje? Me conta. Fala. Fala, você tá carente? Eu sei por que você tá carente. Eu sei por que você tá carente. Porque a gente não teve sessão sexta-feira de novo.
Não? Tá. Ok. Espera aí, ó lá. Vamos ver. A Rá tá entrando de novo aqui. Hoje a internet tá zoada, gente. Tá, deixa conectado no celular para pelo menos você ouvir o áudio. Pelo menos você vai ouvindo o áudio aí. Não, eu não ligo, não. Eu gosto de ficar aceitando vocês. Eu podia desabilitar a sala de espera também, né? Mas eu não quero desabilitar. Eu gosto de ficar colocando vocês para dentro. Assim eu controlo quem tá na aula. O ano que vem eu vou comprar um aplicativo. Já até achei o lugar. Se você não entrar na aula, seu pai vai receber um torpedo. Seu filho ou sua filha não está na aula. Já imaginou? Se essa moda pega? É brincadeira. Você acha que eu sou... Vê se eu chamo Priscila Germorgesh. Vê se eu fico patrulhando aluno. Ai, ai, é brincadeira, tá? É brincadeira. Pelo amor de Deus. Aqui. Eu não sei como ela consegue, gente. Olha, a Priscila, ela merece um Oscar. Peraí. Aqui. Pronto. Azimuth 2024. Fiscalizar até o peido do aluno. Deus me livre. Ó, aqui o negócio é outro. Aqui o buraco é mais embaixo. Aqui o buraco é mais embaixo. Por quê? O processo de indução ele é um pouco mais delicado de entendê-lo. Depois que você entende, ok. Tá? Antes da gente falar sobre indução, a gente vai voltar um pouquinho, gente, numa aula de química. Lembra quando a gente estudou na parte de forças intermoleculares uma força chamada força de dipolo induzido? Como que acontecia uma força de dipolo induzido? Por que ela era chamada de induzido? Na força de dipolo induzido, o que acontecia? Você tinha uma molécula que era apolar. Só que quando uma outra coisa se aproximava dela, a molécula se polarizava a partir de um fenômeno chamado de indução. O processo de indução, gente, ele basicamente ocorre quando um corpo neutro, por algum motivo, tem as suas cargas separadas. A indução é a separação de cargas dentro do corpo. De alguma maneira, você consegue pegar os elétrons do corpo e jogar eles todos para um lado do corpo, que é o que a gente vai chamar de polo. Então, um corpo que está induzido, ele na verdade não está eletrizado propriamente. Um corpo induzido, ele está com as cargas separadas. Separadas. Tá? Vamos ler aqui esse texto e depois eu comento as figuras. Vocês vão entender qual que é a lógica das figuras aqui. Olha o que está falando no texto. Ó. Algumas substâncias, como a água, apresentam moléculas denominadas moléculas polares. Nessas substâncias, o centro das cargas positivas não coincide com os das cargas negativas, havendo, portanto, uma assimetria na distribuição de cargas da molécula. Então, por exemplo, na molécula de água, onde que está o polo negativo? Está no oxigênio. Certo? Onde está o polo positivo? Está no hidrogênio. Tá? As substâncias cujas moléculas possuem cargas elétricas distribuídas simetricamente são moléculas apolares. Tá. Vamos fazer um desenho. Então imagina que você tem aqui uma esfera condutora. Opa. Imagina que você tenha uma esfera condutora neutra. Tá, vamos desenhar aqui a esfera condutora neutra. Gente,
Se a esfera está neutra, significa que ela tem cargas positivas aqui e cargas negativas em equilíbrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, num corpo neutro, os elétrons e os prótons eles estão se misturando ali, formando uma coisa neutra. Quando eu consigo induzir o corpo, eu acabo polarizando ele. Então, eu vou escrever aqui, ó, esfera polarizada por indução. Para você fazer isso, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a esfera e aproximar. Peraí. Você tem que pegar a esfera e aproximar da esfera um outro corpo já eletrizado. Esse corpo já eletrizado, ele vai se chamar indutor. Indutor. Tá, o indutor, ele pode ser positivo ou negativo. Isso vai de acordo com o seu interesse. Então, vamos imaginar, por exemplo, um indutor positivo. Tá. O que eu vou fazer para polarizar a esfera? Eu vou aproximar o indutor sem encostar nele. Sem encostar no corpo. Porque se eu encostar no corpo, aí vai virar uma eletrização por contato. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero só induzir. Então, na hora que você aproximar o indutor da esfera, o que vai acontecer com os elétrons é que eles vão ficar todos concentrados nessa região aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que você está ligado que os prótons não andam, né? Os prótons não andam. Então, os prótons, eles vão continuar basicamente onde eles estavam. Então, agora você tem uma região que tem falta de elétrons, que seria essa região aqui, que é o polo positivo, e uma região com excesso de elétrons, que é o polo negativo. Isso é induzir. Isso é induzir. Tá bom? Até aqui tranquilo? Só que daí tem uma questão aqui que é a seguinte, que talvez alguns de vocês estejam se perguntando. Peraí, Danilo, você está falando que induzir não é eletrizar. Então, a rigor, nós não eletrizamos a esfera, certo? Certo. Então, agora eu vou usar esse processo para eletrizar. Essa esfera, ela não foi eletrizada ainda, hein? Ela não foi eletrizada. Tá? Beleza? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa esfera que está polarizada e vou eletrizá-la. Então, o processo de eletrização por indução, ele vai envolver duas etapas. Primeiro, você polariza o corpo por indução, que é isso que eu estou fazendo aqui. Agora é que vem a parte mais delicada. Como é que eu vou pegar esse corpo e tirar carga dele? Como é que eu vou pegar esse corpo e colocar carga nele? É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, na verdade, esse primeiro slide, gente, da indução, ele tem por objetivo apenas explicar como a gente polariza um corpo. Eu polarizo um corpo, aproximando desse corpo um indutor. Tá? Beleza? Tá. Agora vamos pegar esse corpo e vamos eletrizar ele. Ah, pode tirar print, gente, por favor. Pode tirar print. Aqui. Ah, peraí, deixa eu mostrar essa figurinha aqui, ó. Ó.
Aqui você tem um corpo positivo. E esse corpo aqui é formado por moléculas. Tá vendo isso aqui? Ó? São moléculas. Imagina que isso aqui são moléculas. Essas moléculas estão todas polarizadas, tá vendo? Ó? Por causa desse corpo. Tá? Percebam que existe uma atração entre eles aqui. Ó. Existe uma atração. Ou seja, eu posso pegar um corpo positivo e aproximar de um corpo neutro e esses corpos vão ser atraídos um pelo outro, por indução. Tá? Aqui tem uma outra figura que é assim também. Ó. Aqui você tem o pente positivo, ele já foi eletrizado, e aqui você tem uma folha de papel, não sei o que é isso aqui, que está polarizada, tá vendo? Ó? Os elétrons estão numa região do corpo, e na região oposta você tem a falta dos elétrons, que seria considerado polo positivo. Tá? Beleza? Esse corpo aqui, ó, que é polarizado, gente, ele recebe um nome. Ele se chama dielétrico. Dielétrico. Por que ele tem esse nome dielétrico? Porque ele tem um polo negativo e um outro polo positivo, dois polos. Tá? Então, olha o que eu escrevi aqui no texto. Ó. Aproximando-se deste dielétrico, que é o corpo polarizado, né? Um corpo eletrizado, a carga desse corpo atuará sobre as moléculas do isolante, fazendo com que elas se orientem, que é a polarização. Quando isto ocorre, dizemos que o dielétrico está polarizado. Tá? Beleza? Pergunta que fizeram aqui. Dan, esse condutor tem que ser sempre com carga positiva? Não. O indutor não. Ele pode ser positivo ou negativo. Foi o que eu falei no começo. Depende do que você quer fazer. Depois eu vou mostrar os dois casos. Tá? Depois eu vou mostrar os dois casos. Porque é claro que se o indutor for positivo, vai acontecer uma coisa. Se o indutor for negativo, vai acontecer uma outra coisa. Então a gente tem essas situações, tá? Mas não existe nenhuma coisa que proíba. Olha, o indutor tem que ser positivo. Não, tá? Beleza? Bom, como é que a gente vai fazer para arrancar a carga do corpo? A verdade é essa, né? Como é que eu vou arrancar a carga de um corpo que está neutro? Bizarro isso. Porque tudo bem, ele está polarizado, mas ele está neutro. Ele está neutro. Como que eu faço para arrancar a carga de um corpo que está neutro? Né? Bom, eu vou fazer dois casos, né? Inclusive em cima do que você acabou de perguntar aqui. Vamos primeiro fazer uma eletrização usando indutor positivo e depois vamos fazer uma eletrização usando o indutor negativo. E aí nós vamos ver a diferença entre os dois casos, tá bem? Bom, vamos lá. Na indução, há o indutor, que pode ser um condutor previamente eletrizado, e o induzido, que é um condutor no qual haverá separação de cargas. Aproxime-os sem contato. Então vamos lá. Etapa 1. Aproxime indutor e induzido sem se tocarem. Indutor, induzido. Tá? Vamos fazer de conta que o induzido é positivo. Pronto. Tá. Na hora que eu fizer isso, vai surgir um dipolo negativo aqui e um dipolo positivo aqui. Tá bom? Beleza. Agora vem a segunda parte. Eu vou conectar o induzido a um outro corpo. Tá? Geralmente, este outro corpo é a Terra. Então, eu vou fazer o seguinte. Imagina que a Terra está aqui, ó. Terra. Eu vou conectar um fio até a Terra. Esse fio vai se chamar fio Terra.
tá? Só que você tem que fazer isso enquanto o indutor está próximo do induzido. O indutor, ele está bem pertinho, olha ele aqui, ó. O indutor está aqui. Você mantém ele aqui perto e conecta o fio. Tá, o que acontece, gente? A Terra é um corpo neutro. A Terra é um corpo neutro. Só que o que mais a Terra tem é átomo, você concorda? Tem próton, nêutron, elétron. Cara, vai acontecer um negócio muito bizarro. Por quê? Se você deixar o fio ligado aqui com o corpo positivo aqui pertinho, a presença desse corpo positivo, gente, tá vendo esse corpo aqui que não está nem encostado no outro? A simples presença desse corpo positivo vai fazer a Terra perder elétron. O corpo positivo, ele vai atrair elétron da Terra. Ele vai puxar elétron da Terra. Esses elétrons vão passar pelo fio e vão entrar dentro do induzido. Tudo bem? Ou seja, esse induzido, ele começa a receber elétrons. Então, induzido recebe elétrons da Terra. Só que como o induzido não está encostando na bolinha, ele só está próximo da bolinha. Ele não está encostando. Esses elétrons não conseguem ir para o corpo positivo, eles ficam presos na bolinha. Eles ficam presos na bolinha. Tá? Você vai deixar isso aí um tempo. Você vai deixar um tempo. Aí o que você vai fazer depois? Se você afastar o induzido, os elétrons voltam para a Terra. Veja se isso fica claro para vocês. Eu vou repetir a frase. Se eu afastar o corpo positivo, os elétrons voltam para a Terra. Porque é a presença do corpo positivo que está estimulando esses elétrons a subirem na bolinha. Então, o que eu faço? Eu mantenho o corpo ali perto, o induzido e o indutor, e aí eu corto o fio. É a terceira parte. Ó, corte a conexão com a Terra e depois afaste o indutor. Porque quando você cortar o fio, os elétrons que estão presos aqui não conseguem mais descer. Então os elétrons ficam aprisionados aqui dentro. Quando você cortar o fio, o que você vai ter? Ó? Após o corte do fio. Após o corte do fio, aquela esfera ela está cheia de elétrons sobrando, que vieram da Terra. E o corpo induzido, e o indutor, ele continua positivo. Ele continua positivinho. Olha lá. Então, no final do processo, o que a gente tem? O indutor era positivo? Era. O induzido ficou negativo. Então, eu tenho cargas de sinais opostos. Ah, já está escrito aqui. Nem preciso escrever. Eu já até coloquei. Ó. Importante. Após o processo, indutor e induzido adquirem cargas de sinais opostos. Tá? É basicamente esse o processo. Então, eu aproximo, polarizo, coloco o fio, deixo os elétrons subirem, aguardo um tempo, corto o fio e afasto o indutor. Tá? Eu vou repetir. Aproxima os corpos para polarizar o induzido. A hora que o induzido está polarizado, você conecta ele na Terra. Como o indutor é positivo, ele vai puxar elétron da Terra para o corpo.
deixa os elétrons subirem, corta e afasta. E aí os elétrons estão presítios da vida, tá? Ó, tem uma pergunta aqui. Como que eu sei quando o induzido vai receber ou doar elétron da Terra? Essa pergunta é boa. Pensa comigo. Por que que o elétron subiu? Porque ele estava sendo atraído pelo corpo positivo. O indutor não era positivo? Então, uma coisa que eu posso anotar para te ajudar, você pode pensar assim, ó. Quando o indutor é positivo, quando o indutor é positivo, vírgula, este puxa, eu vou colocar absorve elétrons da Terra. Este, o condutor, né? Absorve elétrons da Terra. Tá? Quando o indutor for negativo, vai ser o contrário. Que a gente vai, por isso que assim, tem que fazer os dois exemplos, para a gente poder entender a diferença de um para outro. Tá? Então, se o indutor é positivo, ele puxa. Se o indutor for negativo, ao invés dele puxar elétrons da Terra, ele vai empurrar elétrons para a Terra do corpo. Ele vai fazer a bolinha perder elétron. Então, tudo depende, na verdade, desse cara aqui, ó. Ele é o cara importante, o indutor. Tá? Beleza? Vamos fazer o próximo exemplo? Tira print disso. Tira print. Beleza. Ó, vamos lá. Tudo de novo. Agora, vamos lá. Eu quero bolotinha e o corpo aqui. Tá? Vamos eletrizar o cara negativo. E a bolinha está neutra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bolinha neutra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Nesse caso, o que, que vai acontecer com o indutor? O indutor está neutro. Na hora que eu aproximar o negativo, ele vai polarizar. Tá. Como o bastão é negativo, o que, que ele vai fazer? Ele vai empurrar os elétrons para cá, ó. E os prótons vão ficar na deles lá, quietinhos. Pronto. Então o corpo está polarizado. Beleza. Agora o que eu faço? Eu vou ligar ele na Terra. Então aqui está a Terra. Tá? Eu vou ligar o corpo na Terra. Não precisa ser na Terra, tá, gente? Pode ser em outro corpo. Em geral a gente põe na Terra, mas não precisa. Tá? Na hora que você conectar o corpo na Terra, como o bastão é negativo, ele vai empurrar elétron para a Terra. Tá? Então eu tenho o seguinte aqui, ó. Quando o indutor é negativo, vírgula, este empurra elétrons para a Terra. Elétrons do induzido para a Terra.
Terra. Tá? Depois que você deixou isso acontecer um tempinho, você corta o fio e aí você tem a separação de vez. Então aí você tem, cortei o fio, cortei o fio. Como o corpo, a bolinha, perdeu o elétron para a Terra, ela está com excesso de próton. E o corpinho continua negativo, aquela barrinha eletrizada lá, ela continua negativa. Então, de novo, você tem cargas de sinais opostos. Tá bem? Beleza? Então, resumindo, se o indutor é negativo, ele puxa elétron para a bolinha. Se o indutor é negativo, ele empurra elétron para a bolinha. Tá? Aliás, empurra elétron da bolinha, né? Da bolinha. Falei errado, gente, desculpa. Eu me enrolei. Beleza? Sabe aonde acontece isso na vida real? Não exatamente desse jeito, mas o processo é muito parecido, na formação de relâmpagos. Na formação de relâmpago, gente, o que acontece? Você tem a Terra, que é um corpo neutro. Olha para mim aqui, ó, agora olha para mim. Você tem a Terra, que é um corpo neutro. Aqui em cima você tem a nuvem, tá bom? A nuvem que se forma ali nas altitudes, ela pode estar carregada positivamente ou negativamente. Não sei se vocês sabiam disso, que as nuvens elas são carregadas com carga elétrica. E aí o que acontece via de regra? Essa nuvem, ela começa a ficar muito carregada, muito positiva ou muito negativa. Só que chega uma hora que ela fica tão carregada que ela consegue trocar elétrons com a Terra pelo ar. Pelo ar, gente. Quando você, durante uma tempestade, você vê um facho de luz, que é o que a gente chama de relâmpago, na verdade o relâmpago é uma troca de elétrons entre a Terra e a nuvem. Quando a gente for ter aula de campo elétrico, que é o próximo assunto, né, parte 2, nós vamos falar dessa história, de como que isso acontece, tipo, porque o ar, ele não é um bom condutor elétrico. O ar não é. Como que ele consegue, em algumas circunstâncias, conduzir esta carga? Tá? Então, se um objeto tiver muito carregado, ele não precisa nem encostar na Terra para que os elétrons consigam fluir. Os elétrons fluem normalmente, se ele estiver muito carregado. Tá? Beleza? É. Ó, a Aninha tá falando aqui, ó. Achei incrível quando eu descobri que tinha raio que subia. Porque, ó, para pensar. Veja como tem lógica. Gente, imagina a Terra aqui, ó. Agora imagina aqui uma nuvem extremamente positiva. E agora que imagina uma outra nuvem extremamente negativa. Se a nuvem for positiva, o que vai acontecer? Ela vai sugar elétron da Terra. Aí, ao invés do raio cair, ele sobe. Quando a nuvem é negativa, ela joga elétron para a Terra. Aí o raio desce. E ó, vocês vão ficar de cara agora. Talvez alguns de vocês já saibam. Existe raio entre nuvens, tá? Existe raio entre nuvens. Às vezes a gente vê aqueles raios que vão meio que no céu se ramificando assim, não sei se vocês já viram, né? O raio não desce, não parece que não está para baixo, ele está meio que na horizontal. Isso pode acontecer também. Inclusive é mais comum acontecer entre nuvens do que entre a nuvem e a Terra, né? Por quê que é mais comum acontecer entre nuvens? Porque as nuvens estão mais próximas. As nuvens estão mais próximas, tá? Então, isso é uma coisa muito curiosa. Quando você tem dois corpos com cargas muito diferentes, mesmo eles estando sem contato, pode haver passagem de elétron pelo ar. E aí você enxerga aquela faísca, aquele zzz, né? aquela linha, que é o que a gente chama de raio. Tá bem? Beleza? Peraí que tem alguma coisa que estão perguntando aqui.
O raio acontece assim, troca por indução? Não, o raio-x é outra coisa. O raio-x tem a ver com o tipo de radiação. A gente, inclusive, vai falar de raio-x, só que na aula de radioatividade. Mas esse raio, que é o que eu chamo de raio-x, ele é proveniente de um outro processo que não tem a ver com eletrização, tá? É um negócio mais louco ainda. Mais louco ainda. O raio-x, gente, é onda eletromagnética. É onda eletromagnética. O raio-x assim, de uma maneira bem simplista, tá? O que é raio-x? É energia que sai de dentro do núcleo de um átomo. Isso é raio-x. Energia que sai de dentro do núcleo de um átomo. Só que para você tirar essa energia do átomo, ele tem que ser radioativo. Não é qualquer tipo de átomo que emite raio-x, tá? Por isso a gente vai ver isso na parte de radioatividade. Deu para entender como funciona? Eletrização por indução? Tá? Então, para a gente encerrar os exemplos de eletrização, eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Duas, na verdade. Vamos lá. Prof, Oi. a Paulinha tá pedindo para voltar no slide de atrito. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu não vi a coisa. Ah, agora que eu vi. Agora que eu abri o meu chat, eu já vi. Peraí, Paulinha. Atrito. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui. Eu não vou nem ler isso aqui. Finge que eu não li. Beleza. O do cachorrinho, você viu? Você chegou a ver o do cachorrinho? Ah, então peraí, não. Peraí, nem fudendo. Deixa eu ver, deixa eu mostrar o do cachorrinho pra você aqui, ó. Olha o cachorrinho aqui, ó. Olha lá. Ô, cachorrinho, vai. Oi, oi, meu Deus do céu. Tô cheio de berruga no corpinho, ó. Tô cheio de berruguinha no corpinho. Olha minhas berruguinhas. Tô cheio de berruga. Aqui. Peraí. Ó. Eu tenho duas aplicações para indução. Duas aplicações. A primeira aplicação é, através da indução, eu consigo atrair um corpo neutro de um corpo eletrizado. Porque uma coisa que pega alguns alunos de surpresa é o seguinte: a gente vem para essa aula com a seguinte ideia: atração, cargas de sinais opostos. Repulsão, cargas de mesmo sinal. Até aí, beleza. Só que existe uma atração que a gente não considera, que é essa que está aqui no quadro. Ó, aqui você tem, gente, uma bolinha neutra. Ela tá. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar melhor para a gente discutir. Ó, você tem aqui uma bolinha neutra. Ela está presa numa corda, tá vendo? Então tem um atrito. E aí, um atrito não, desculpa, tem uma tração, né? Uma tração na corda. E aí eu tenho um corpo positivo. O que acontece? Se eu aproximar o corpo positivo da bolinha neutra, ela vai atrair, ela vai ser atraída. Por que ela vai ser atraída? Porque os elétrons da bolinha estão mais próximos do corpo positivo, então você tem uma atração grande entre os elétrons e o positivo. O polo, o polo positivo da bolinha, ó, ele vai ser repelido pela bolinha. Então, é muito bizarro. Você tem um lado da bolinha sendo atraído pelo indutor e o outro lado sendo repelido. Mas por que a bolinha é atraída no final das contas? Porque o lado onde ocorre a atração, por ser o lado mais próximo, ele tem uma força de atração maior. Então, resumindo, a bolinha é atraída e repelida, mas a atração vence a repulsão. Então, no final das contas, você tem um corpo positivo
atraindo um neutro. Um neutro. Então, toma cuidado, porque isso é pegadinha de vestibular. O que o cara vai fazer para tentar te enganar? Ele vai falar, olha, eu tenho uma bolinha positiva e aqui eu tenho outro corpo. Esse corpo aqui, ele pode ser neutro? Sim. Mas ele também pode ser negativo. Se essa bolinha já for negativa, ela vai ser atraída, evidentemente. Agora, a bolinha pode ser neutra. Mesmo sendo neutra, ela consegue ser atraída pelo corpo que é positivo. Tá? Então, a primeira aplicação de indução. Indução gera atração. Ponto. O simples fato de existir uma indução gera uma atração. Tá? A segunda aplicação de indução está nesse aparelhinho chamado eletroscópio. O eletroscópio, gente, ele é um aparelho super simples, extremamente rudimentar, que não sei se algum de vocês já chegou a fazer isso na escola. Geralmente, no ensino fundamental, a gente faz esse tipo de experimento com os alunos. A gente monta um eletroscópio. Tá? O que o eletroscópio faz, gente? Como o próprio nome diz, eletroscópio, ele é um aparelho que serve para descobrir se um corpo tem carga ou não. É um aparelho que serve para descobrir se um corpo tem carga ou não. Então, por exemplo, imaginem que eu tenho aqui na minha mão, ó, eu tenho um corpo aqui, que é o meu mouse. Eu quero saber se esse mouse está neutro ou se ele está carregado. É isso que eu quero saber. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar o corpo do eletroscópio. E como que o eletroscópio funciona? Né? Quando cai esse tipo de questão no vestibular, a pergunta vai ser sempre essa. Como que o eletroscópio consegue determinar se o corpo tem carga ou não? Tá? Deixa eu mostrar para vocês o slide aqui. Espera aí. Então... Uai, cadê? Ah, eu quero fazer aqui. Eu queria fazer aqui, acho que não vai dar o espaço. Vou fazer aqui. Espera aí. Então, olha só. Como que funciona o eletroscópio, gente? O eletroscópio ele é composto por uma bolinha de metal. Essa bolinha de metal, ela tem uma haste de metal, tá? E aqui tem um gancho, como se fosse um anzol, tá? Dá para perceber isso aqui no desenho, ó. Aqui você tem a bolinha de metal, ó, aqui. Essa bolinha, ela tá dentro de uma garrafa, tá vendo? Aqui tem uma rolha. Então você enfia a vareta de metal por aqui, tá? Tudo isso aqui é de metal. Aí tá vendo que aqui tá pendurado aqui uma espécie de uma cordinha. Tá vendo? Isso aqui é uma espécie de uma cordinha. Na verdade, isso não é uma cordinha, gente. Isso aqui é um fiozinho. Geralmente você pode fazer isso com papel alumínio em casa, né? Tem que ser uma coisa de metal. Então aqui você tem uma fita de alumínio, alguma coisa assim, ó. Tá. Beleza? E o eletroscópio é isso. É isso. Aí o que acontece? Você tem um corpo, vamos supor que você tem um corpo com carga positiva. Então aqui está o corpo. O corpo está com carga positiva. E você quer saber se a carga dele, se ele tem carga ou não. Então o que você faz? Você vai aproximar o corpo do eletroscópio. Mas você não vai encostar nele. Você não vai encostar. Você só vai aproximar, gurizada. Agora diz para mim, o que vai acontecer, vê se vocês conseguem imaginar isso. O que vai acontecer no eletroscópio quando eu aproximar o corpo positivo dele? Dica, tem a ver com indução. Tem a ver com indução. O eletroscópio, ele é todo de metal. Todas as peças do eletroscópio são de metal. Só que o eletroscópio está neutro. Está neutro. Na hora que eu aproximar o positivo dele, o que vai acontecer?
Ó, escreveram assim aqui. A parte de metal vai se polarizar. Exatamente. Toda essa parte do eletroscópio, ela vai ser polarizada. O que vai acontecer? As cargas negativas do eletroscópio, elas vão migrar tudo aqui para cima, ó. E as cargas positivas vão ficar onde? Aqui embaixo. E aí que tá a coisa bonitinha, a gente sabe por quê? Pensa comigo, ó. Tá vendo essas perninhas aqui, ó? Se essa perninha começar a ficar positiva e essa outra perninha começar a ficar positiva também, elas não vão se repelir? Aqui, ó, olha para minha mão. Imagina que isso aqui são as duas perninhas do eletroscópio, ó. O que vai acontecer com o eletroscópio é que essas perninhas vão abrir assim, ó. Elas vão uma repelir a outra. Então, é muito louco, porque você aproxima o objeto, gente, e as perninhas lá dentro abrem assim, ó. Se isso acontecer, se você aproximar o objeto e as perninhas abrirem, é porque esse objeto estava carregado. Porque ele conseguiu polarizar o eletroscópio e ao polarizar o eletroscópio, ele faz as perninhas abrirem, tá? É super comum esse tipo de questão. Em vários vestibulares, tá? Não só de Enem, nada. Beleza? Eu vou mostrar para vocês o vídeo do Iberê fazendo essa experiência do Manual do Mundo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Ó, deixa eu ligar aqui o vídeo. Então eu vou chamar uma pessoa que anda sempre com o cabelo muito limpo, muito cheiroso. Ó. Ele vai atritar a bexiga para eletrizar a bexiga. Olha lá, ele vai eletrizar. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Tá? Beleza? Vou colocar de novo, não sei se todo mundo chegou a ver. Vou colocar de novo, só mais uma vez. Ai, não acabou ainda. Esse é o efeito do eletroscópio quando a gente aproxima o objeto que está com energia estática aqui da bolinha de alumínio. Mas dá só uma olhada no que acontece se a gente encostar o objeto na bolinha. Olha lá, quem estava perguntando isso. O que acontece se encostar o objeto? Opa, peraí, perdão, gente, eu dei isso. Ai. Peraí. Mas por que não tá indo Então eu agora? vou chamar uma pessoa que anda sempre com o cabelo Nossa, tá foda, tá travando aqui. muito cheiroso. Ixi. Peraí. Esse é o efeito do eletroscópio quando a gente aproxima o objeto que está com energia estática aqui da bolinha de alumínio. Mas dá só uma olhada no que acontece se a gente encostar o objeto na bolinha. Olha lá. Agora dá só uma olhada no que acontece com as duas lâminas que estão separadas na hora que eu coloco o dedo aqui na bolinha de alumínio. Ó que louco. Ó. Ela fecha. Alguém consegue explicar por que isso acontece? E aí? Por que que quando ele encosta o bastão na bolinha, as perninhas ficam abertas? Porque aí ele eletrizou por contato. Ele eletrizou por contato. Elas ficaram todas... Então o eletroscópio fica todo eletrizado. Certo? Agora, quando ele encosta o dedo, olha lá, já mataram aqui. Ele é como se fosse o fio terra. Porque quando ele encosta, ele está pisando no chão, não tá? O Iberê ele está pisando no chão.
Quando ele encosta o dedo na bolinha, ele faz as cargas do eletroscópio escoarem por ele para a Terra. Ele vira um fio terra. Só que assim, ele não toma choque por quê, gente? Porque é uma carga muito pequenininha. É uma carga muito pequenininha. Mas na hora que ele encosta na bolinha, as cargas escorrem por ele, o eletroscópio que estava eletrizado, porque a bexiga encostou no eletroscópio, né? Ele estava eletrizado. As cargas escoaram, tá? É isso mesmo. Beleza? Ele volta a ficar neutro. Só um outro detalhe para a gente encerrar a discussão. O eletroscópio só tem um problema, que eu vou perguntar para vocês agora, vocês vão descobrir qual é o problema. Pelo experimento, dá para saber se a carga do balão era positiva ou negativa? Não. Não dá. Então, o eletroscópio, ele consegue te dizer se o corpo tem carga. Se o corpo tem carga. Se o corpo não tem carga, ele também te diz, mas não dá para dizer qual é a carga. Tá? A gente não consegue. Ah, mas Danilo, como é que eu ia saber se o balão ficou positivo ou não? Como que eu ia saber se o balão ficou positivo ou não, gente? Como é que ele eletrizou o balão? Não foi no atrito com a cabeça da menina? Então, para você saber se o balão estava positivo ou não, o que você tem que conhecer? Isso aqui, ó. Ó. Vem cá. Oi. Aqui. Não sei se tem cabelo aqui. Tem pele humana. Cabelo não tem. Tem ali, prof, lá pra Cadê? cima. Ah, tem aqui, é cabelo, tá certo. Cabelo e látex, né? Porque o balão é látex. O balão é látex. Eita, tem látex, gente? Acho que não tem látex. Não tem. Borracha tem? Não tem também. Mas, enfim, você teria que saber aqui se o balão do que ele é feito, e aí você conseguiria saber. Provavelmente, né, pelo fato do cabelo humano estar muito em cima, aqui na série triboelétrica, eu acredito que o cabelo tenha ficado positivo na hora que a menina esfregou, o cabelo tenha ficado positivo e o balão deve ter ficado negativo, tá bom? Mas realmente não dá pra gente saber, tá bem? Beleza? Bom, para encerrar, eu quero mostrar para vocês um exemplo. É uma espécie de um exercício. Aqui. Isso aqui é um exercício, tá? Ele é um exercício de exemplo, não tá na apostila. Vamos ler aqui. Ele fala assim, ó. O que esse exemplo vai fazer, na verdade? Ele vai fazer uma eletrização por indução, mas ele não vai usar a terra. Essa é a novidade, tá? Então ele fala o seguinte, ó. Um bastão de borracha eletrizado positivamente é aproximado de duas esferas metálicas A e B que estão em contato. Então, a figura A mostra exatamente isso aí, ó. O bastão e as duas esferas em contato. Elas estão pertinho do bastão. A seguir, afasta-se ligeiramente uma esfera da outra e remove-se o bastão de borracha. Olha lá. Aqui. Tá? Por último, as esferas são suficientemente afastadas de modo que uma não exerça influência sobre a outra. Então, primeiro as esferas estão grudadas e o bastão está aqui perto. Tá? Depois eu afasto as esferas um pouquinho e afasto o bastão. Figura B. E no final as esferas estão bem afastadas. Tá vendo? Tá aqui. Aí a pergunta é, faça um esquema da distribuição de cargas induzidas nas esferas A e B nas três situações. Então, tipo, como que as esferas estarão em cada uma delas? Então, na A, eu tenho aqui o bastão. Aqui eu tenho uma esfera e outra.
Ô, gente, a dica aqui é a seguinte. Enquanto as esferas estão grudadas, elas estão se comportando como se elas fossem um corpo só. Então, veja, o bastão, ele é positivo. O que acontece? Quando você aproxima um corpo positivo de um corpo neutro, o que acontece com o corpo neutro? Ele polariza, não é? Então, a presença do bastão vai polarizar o sistema. Então, o que vai acontecer? Você vai ter, na esfera A, você vai ter um excesso de elétrons aqui, e na esfera B, você vai ter uma falta de elétrons. Só que esses elétrons que estão na região A, né, que é o polo, eles não são só da esfera A. Na hora que as duas esferas estavam conectadas assim, e você aproxima o bastão, os elétrons se deslocam. Então, aqui nessa região, gente, ó, aqui nessa região, ó, você tem elétron da esfera A e da esfera B. Da esfera B. Tá? Ao polarizar o sistema, você acabou arrancando elétron daqui, ó, dessa região. Tá? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou afastar as esferas. Tá? O que vai acontecer no momento em que eu afastar as esferas e o bastão? Os elétrons não têm mais como voltar para a esfera B. Os elétrons passaram de B para A. Pelo menos uma parte deles, né? Não estou dizendo que todos os elétrons passaram de B para A, não é isso. Mas vários elétrons migraram. Então, no final das contas, a esfera B ela está com falta de elétrons. Falta de elétrons. E a esfera A está com excesso de elétrons. Agora, as esferas estão perto uma da outra. Elas estão perto uma da outra, concorda? Então, se elas estão perto uma da outra, o que vai acontecer? A esfera B, ela vai estar polarizada. Aquele excesso de elétrons vai ficar desse ladinho, ó. E a falta de elétrons da esfera A vai estar aqui, ó. Da esfera B, perdão. Ó. Muito bizarro. Você tem agora duas esferas eletrizadas e, além de elas estarem eletrizadas, elas estão polarizadas. Só porque elas estão pertinho uma da outra. Isso no item B. Aí o que o cara faz no final? Aí ele afasta as esferas. Por que ele afasta as esferas? Para despolarizar elas. Então, na hora que ele afasta as esferas, você não tem mais nenhum fator que mantenha essas cargas próximas uma da outra. Então, aí você vai ter agora as cargas negativas distribuídas homogeneamente. E aqui você vai ter as cargas positivas distribuídas homogeneamente. Tá aqui. Opa, vou botar um moizinho aqui. Tá? Então, ele é um caso bem diferente. Porque eu estou usando um corpo conectado a outro para eletrizar os dois no final. Né? Primeiro eu polarizo o sistema, jogando as cargas para um corpo só, que no caso seria o corpo A. Depois eu afasto as esferas um pouquinho e tiro o bastão. Tirei o bastão. Só que aí os elétrons já estão presos na esfera A. E aí depois eu afasto as duas esferas sim, para que os elétrons se distribuam de maneira homogênea e a falta de elétrons na esfera B, né, também seja feita a distribuição de maneira homogênea. Tá bom? Beleza?
Uma questão que foge um pouco desse padrão da Terra, enfim. Tá? Certo, gente? Perguntas? Podem ficar à vontade para fazer as perguntinhas.